Olá, pessoal, vocês já estão aí? Desculpem, é que hoje eu acordei um tanto quanto musical. Será que tem a ver com a história que eu vou contar hoje? Isso mesmo, crianças. Eu sou uma contadora de histórias, uma professora contadora de histórias. Eu sou a Paula Pagu, aquela professora que adora ouvir histórias, ler histórias e principalmente contar histórias. E o nome de vocês? Nossa, eu tô vendo que tem bastante gente já. Pedro, João, Mateus, Cláudia, Ana, Maria, meus alunos, ex-alunos, possíveis alunos, muito obrigada. Os adultos, professores, pais responsáveis, mas principalmente as crianças, que é para isso que nós estamos aqui, né? Para levar educação e, no meu caso, para levar histórias para vocês, tá? E as minhas histórias, elas são muito interativas, tá? Vocês, estudantes, somente do segundo aninho, vão participar comigo, porque eu tenho essa sacolinha mágica. Isso mesmo. Ai, mas professora, por que ela é mágica? Porque quem me deu essa sacolinha foi uma fada madrinha. Isso mesmo, igual aquelas fadas madrinhas dos contos de fadas. Aqui dentro tem um monte de história que eu tô aqui misturando para pegar alguma. Vou assoprar. Assoprem aí em casa também, crianças, para me ajudar. Ah, isso mesmo. Que legal! As histórias que eu peguei aqui para poder contar para vocês são histórias inspiradas nas fábulas. E o que são as fábulas? Fábulas são histórias curtas, narrativas curtas, interessantes, divertidas, mas que faz sempre a gente pensar, aprender. Geralmente são animais com comportamento de seres humanos, e esses comportamentos geralmente não são tão legais, mas ao longo da história da narrativa, a gente vai aprendendo a mudar, a entender por que esse comportamento não é legal. Fiquem comigo até o final, porque as fábulas, o melhor da fábula, são os finais, que a gente sempre se surpreende e sempre aprende alguma coisa, tá bom? Então, vamos contar comigo até 3 para começarmos as histórias, tá bom? Vamos lá! 1, todo mundo em casa, crianças. 2, 3 e bora para a história. Era uma vez uma floresta muito linda, um bosque muito lindo. Pensem assim, crianças, muito verde, calor, porque era o verão, flores, frutos, sementes, tudo abundante. Podia pegar, comer, não precisava se preocupar com nada. Os bichinhos muito felizes, muito contentes, aproveitando aquele verão. Mas tinha uma personagem dessa história que mais aproveitava. Quem era, crianças? Isso mesmo, acertou quem disse, a nossa cigarra. A cigarra era muito animada. Ela gostava de sambar, dizem que ela até tinha um canal no YouTube. Dançou, desfilou até em escola de samba de São Paulo. Era uma animação sem fim. Brincava com todo mundo, se divertia, nem pensava no futuro, ela só queria aproveitar. Até com o coitado do sapinho, ela brincava. E olha que o sapinho era bem quietinho, bem mal-humorado. E aí ela cantava uma música que o pessoal aí de casa, os adultos, vão lembrar. 1, 2, 3 e o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Que chulé! E pode cantar com todas as vogais. Vamos pro A? A sapa na lava pá, na lava pá cá na cá. Ela na vala na laga, na lava pá pá cá na cá. Mas caxalá! Crianças, dá para fazer o é, i, ó? Depois perguntem para os seus responsáveis que todo mundo sabe essa brincadeira, tá bom? E assim ia, a nossa cigarra brincando, se divertindo, sem nem se preocupar com qualquer tipo de futuro. Um dia, ela estava lá com as suas florzinhas, pensando bem me quer, mal me quer, pensando numa dancinha nova para ela aprender, para ela poder dançar. Quando ela ouviu um barulho muito chato, nossa, que barulho chato!
Uma música sem graça nenhuma. Era assim, façam comigo aí em casa, crianças. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Quem eram crianças? Isso mesmo, eram as formiguinhas, trabalhando sem parar. Pegando flores, frutas, sementes, levando tudo para o formigueiro, pensando já no inverno. A nossa amiga cigarra desceu, ficou lá pertinho para ver o que tanto trabalhava aquelas formigas. Que exagero, o que era aquilo? Uma formiguinha, cansada, carregando uma semente super pesada, foi logo puxando conversa com a nossa amiga cigarra. Nossa, cigarra, você não poderia me ajudar? Eu estou tão cansada. Você não poderia carregar a semente para mim? Crianças, a dona cigarra olhou para um lado, olhou para o outro. Sabe quando a gente quer saber se a pessoa está falando mesmo com a gente? Está entendendo nada? E falou para a formiga: Eu? Eu sou uma artista. Não posso me cansar, a minha unha quebrar, o meu cabelo desmanchar. Você tinha que parar de tanto trabalhar e vir comigo, se divertir, conhecer o mundo. A formiguinha, na hora, até achou a ideia legal, que ela nem sabia muito o que era se divertir, né? Ela trabalhava, mas depois falou: Dona Cigarra, a senhora deveria era ir comigo, trabalhar, pensar no futuro no inverno. A dona Cigarra nem ligou. Para ela, nunca ia acabar aquelas flores, frutas, comidas e sementes. O inverno estava longe de chegar. Mas, crianças, tem uma coisa na vida da gente que nunca falha. É o tempo. O tempo passa. Não tem jeito, em qualquer história, em qualquer vida. Então, primeiro tinha a primavera, depois o verão, o outono e o inverno. Lembra que vocês imaginaram uma floresta verde, frutas e flores quando nós estávamos no verão? Pensem agora num branco sem fim, parecia uma toalha branca. Frio, vento, crianças, até nevou na floresta. Nunca se viu um inverno tão frio, tão rigoroso naquela floresta. E o que aconteceu? A formiguinha que antes trabalhava ficou quietinha no seu formigueiro. A nossa cigarra que antes dançava parou com a sua canção. Parou de brincar com todo mundo, que até rir das tais formiguinhas quando estavam trabalhando ela ria. E tudo foi ficando quietinho na floresta. Mas, crianças, o que fez a dona Cigarra? Ficou perdida. Ela não tinha guardado nenhum alimento, nem para o almoço, nem para o jantar. Ela não tinha onde se esconder, se alojar, ela nem se preocupava, ela dormia a cada hora num canto numa árvore. E aí ela foi pensando e chegou à conclusão: quem que eu vou procurar? Isso mesmo, crianças, as formiguinhas do formigueiro. E ela foi, morrendo de frio, quase voando naquele vento todo que estava na floresta. E chegou ao formigueiro, morrendo de vergonha, mas não tinha outro jeito, ela não tinha para outro lugar para ir. E foi lá, bater na porta do formigueiro. As formigas ouviram um barulho bem fraquinho. Acharam que era o vento e nem ligaram. Me ajudem aí, crianças, todos que estiverem assistindo, principalmente o segundo aninho, né? Que está aqui agora na história, na aula deles. Vamos lá. Mais forte, crianças. Ai, deu certo, crianças. Obrigada, vocês estão muito fortes. Abriu a rainha das formigas. Olá, dona Cigarra. Que estranho, o que a senhora está fazendo aqui? Está muito frio para visitas, a senhora vai ficar doente, vai se resfriar. Então, dona rainha, não é bem uma visita. Eu vim pedir ajuda, na verdade eu não tenho como me alimentar, estou fraquinha, não tenho para onde ir. As formiguinhas não entenderam nada. Uma olhou para a outra e ficou sem perceber. Nesse frio, não tinha nada para comer.
Mas, dona Cigarra, o que a senhora ficou fazendo em todo o verão? Vocês já sabem o que ela ficou fazendo, né, crianças? Ela ficou sem graça, mas teve que falar. Então, eu fiquei todo o verão dançando. E aí, a dona Formiguinha disse para ela, se você ficou todo o verão dançando, fique todo inverno cantando. Crianças, nunca as formiguinhas riram tanto. Choraram até de rir com aquela situação. Mas calma aí, que nessa nossa história, na nossa contação de histórias, não tem tristeza. Quando estava indo embora, toda triste, a nossa cigarrinha, as formiguinhas chamaram ela de volta. Volte aqui, cigarra, volte aqui. Ainda ajudaram porque ela estava fraquinha. Fica aqui com a gente. A gente não vai deixar você passando fome. Vamos cuidar de você. E deram um alimento, uma sopinha quentinha, um cobertorzinho, até uma bacia de água quente para ela colocar as patinhas. E o tempo também foi passando. E com o tempo, crianças, a nossa cigarra foi ficando com vergonha, com remorso. Vocês lembram que eu contei para vocês que quando as formiguinhas estavam trabalhando, ela dava risada das formiguinhas? Aí ela se arrependeu. E o que ela fez? O que a gente tem que fazer quando está arrependido, né? Pedir desculpas para as formiguinhas, disse que não tinha feito por mal. A rainha das formigas disse para ela, eu vou te perdoar, porque eu vi que foi de coração. Mas fique atenta, aqui no formigueiro todo mundo tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. E assim foi. Com o tempo, a cigarra melhorou e foi ajudando. Lavava uma louça, varria uma casa, arrumava a cama, guardava as coisinhas, fazia as coisas que a gente faz, um ajuda o outro dentro de casa. Mas a rainha das formigas, muito esperta como é, percebeu que a cigarra não estava assim feliz. Estava ajudando, se alimentando, mas não estava feliz. E aí ela teve uma ideia. Dona Cigarra, vejo que a senhora não está muito feliz, então eu vou te dar uma ideia. Muito obrigada, continue ajudando em casa, mas por que a senhora não canta, não dança, não faz aquilo que a senhora mais gosta e nos diverte nesse inverno? Gente, a cigarra foi só alegria, ela adorava fazer isso. Dizem que foi o inverno mais feliz das formiguinhas e da cigarra. E as duas aprenderam, tanto as formigas quanto as cigarras, todo mundo aprendeu. A cigarra aprendeu que é bom brincar, se divertir, mas é bom dividir, compartilhar, ajudar as outras pessoas, entender as diferenças, cada um tem um jeito, e também que tem que se divertir, mas tem que guardar, tem que trabalhar. Mas as formiguinhas também aprenderam aqui na nossa história que é bom trabalhar, mas tem que ter os momentos de se divertir. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira história. E é assim, gente, na fábula, a história nunca acaba ali. A fábula abre possibilidades da gente conversar sobre essa história, da gente pensar sobre a história, recriar, recontar, multiplicar, criar outros finais, outros personagens. Então, fica uma dica para vocês procurarem nas salas de leituras de vocês, nas bibliotecas, com os professores de sala de aula, outras fábulas, pesquisarem sobre a história, a vida das formigas, da cigarra, as estações do ano. Olha que legal que seria se vocês fizessem uma fábula dos dias de hoje. Qual comportamento, quais animais participariam dessa fábula dos dias de hoje? O que a gente aprenderia? E vocês podem ser também contadores de histórias mirins. Como assim? Gente, todo mundo pode ser contador de histórias. Sempre tem uma história boa para a gente contar. E a contação de histórias, ela surgiu assim como surgiu a humanidade. Primeiro com desenhos, depois com a fala, rodas de fogueira de conversa, com escritas, foram registrando as histórias, e aí as histórias foram tendo a cara, as características dos povos, né? E aí cada povo tinha as suas histórias para registrar a sua cultura, a sua sociedade.
E com o tempo foi passando, as histórias continuam e não saem de moda. Vocês pensam na fábula? Uma história bem antiga, que viajou no tempo e é importante, é legal, é bacana até hoje. Por isso que eu falo para os meus alunos. A literatura é importante, o livro é primordial e a literatura salva. E se a gente pensar na história da humanidade, nós somos seres humanos muito porque nós temos história e porque nós temos literatura. Para fechar, eu vou contar uma história dessa mesma floresta. Então, imaginem também essa floresta lá do verão, colorida, bonita, divertida. Nessa história, tinha um ratinho. Esse ratinho tinha muito medo. A gente geralmente tem medo do rato, né? Mas esse morria de medo. Morria de medo de tudo. Alguém chegava perto dele, podia ser um bichinho pequenininho, um mosquito, ele já tinha medo. Os animais da floresta riam dele, achavam graça de tanto medo. Um dia, o nosso ratinho resolveu ter coragem e falou: eu vou fazer uma coisa que vocês não vão nem imaginar. Eu vou lá mexer com o leão. Quem é o leão, gente? O leão é o rei da floresta. É forte, é valente. E esse leão era super convencido. Ele achava que não precisava de ninguém, se preocupar com ninguém, que ele era forte o suficiente, que ele jamais ia precisar de ajuda de alguém. Só que o leão é bem preguiçoso. Então ele estava lá dormindo. Quando vocês pesquisarem da cigarra, pesquisem o leão. Tranquilo e sem pensar que poderia fazer alguma coisa. Veio o nosso ratinho com os amigos olhando, né? Porque ele apostou que ia mexer com o leão. E ele foi lá, andou pelo leão, e o leão dormindo, nem percebendo. E ele, né, ia ganhando aposta, os amigos vendo. Ai, crianças, na hora que ele foi sair de perto do leão, sabe o que ele fez? Sem querer, puxou um pelo do leão. O que aconteceu com o leão? Acordou e ficou uma fera. O que é isso? Um ratinho mexendo comigo com o rei da floresta, com o mais forte? Eu vou te comer e você vai ser o meu lanchinho, o meu aperitivo, para abrir meu apetite. Não, por favor, não faça isso, leãozinho. Eu sou muito fraquinho, mirradinho. Eu não vou dar nem pro cheiro, nem vou fazer coceguinhas na sua barriga. E olha, leão, amizade para mim é bem amizade. Se você me deixar ir embora, eu vou te dever um favor. E quando você precisar... Gente, lembra quando a cigarra riu? Riu agora o leão. Eu, o rei da floresta, precisar de um ratinho desse tamanhinho? Ai, faz-me rir. Eu vou deixar você embora, ratinho, porque fazia tempo que eu não ria assim. E assim foi. O ratinho foi embora rapidinho, antes que o leão se arrependesse. E o leão ficou lá tranquilamente. Um belo dia, chegou naquela floresta caçadores. E eles queriam principalmente pegar um leão. E colocaram assim nessa floresta várias armadilhas. O leão ali que se achava o tal, nem se preocupou e caiu na armadilha, crianças. Foi pego pela armadilha e começou a gritar: socorro, socorro, alguém me ajude, por favor, me tire da armadilha, socorro, socorro. Crianças, como o leão se achava o tal, nenhum bicho quis ajudar ele. Conversavam, comentavam que o leão estava preso, mas não ajudavam em nada. Falavam: eu sou cansado, eu tenho algumas coisas para fazer em casa, estou com dor na perna. Olhavam, passavam, olhavam aquele leão, viam como eles estavam, mas fazer alguma coisa, ser amigo, ajudar esse leão, ninguém ajudava. Ficou sabendo que estava preso o leão, quem? O nosso amigo ratinho. Descobriu que o leão estava precisando de ajuda e correu para ajudar. Nem pensou duas vezes. E chegou. Leão, eu vim te ajudar. Crianças, o leão quase desmaiou. Não, você é só um ratinho tão pequenininho, vai me ajudar em nada, eu preciso de alguém forte, alguém para me tirar daqui.
O leão nem ligou, o ratinho nem ligou, foi logo ajudando. E foi mexendo na armadilha, foi roendo, foi soltando e... Isso mesmo, crianças, soltou o leão da armadilha. E o leão ficou espantado, viu que aquele ratinho pequenininho, aquele ratinho que ofereceu ajuda, foi muito valioso, muito mais valioso que muitos bichos grandes, fortes, que só passavam por lá, mas não ajudavam em nada. Nossa, ratinho, você foi um amigo de verdade, você voltou para me ajudar. Sim, eu não disse que seríamos amigos e eu estava te devendo um favor? E assim foi, crianças. Essa amizade estranha para a floresta, um leão amigo do ratinho, isso mesmo. Essa amizade ficou para sempre. Fizeram uma festa bem linda na floresta para comemorar a amizade do leão com o ratinho. E assim como a história da cigarra e da formiga, os dois aprenderam. O ratinho aprendeu que ele era corajoso. Do jeito dele, da forma dele de ser, ele salvou o rei leão, o leão da floresta, o mais forte. E o leão aprendeu o quê, crianças? A importância da amizade, a importância que ninguém é superior, a gente sempre vai precisar de ajuda de alguém, a importância de agradecer, de entender as diferenças dos outros. E os dois, assim como a cigarra e as formiguinhas, viveram felizes para sempre. E assim, crianças, assim como essa amizade se fez, a gente também tem que entender nas escolas, nas nossas vidas, as diferenças. Seja grande, seja pequeno, seja grande, todo mundo é importante, todo mundo é especial, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas fábulas. Tem outras infinitas fábulas para vocês conhecerem, para vocês lerem com os seus amigos, com os seus professores. Levem com o retorno das aulas essas duas fábulas que vocês conheceram. Pergunte aos seus professores outras e tenham certeza que sempre terão fábulas, infinitas histórias, outras possibilidades para a gente contar. Dos comportamentos dos bichinhos, a gente pode contar outras histórias. E às vezes fazer fantoches com os dedinhos, fazer os bichinhos, às vezes pegar bonequinhos em casa, fazer contações de histórias com os que vocês tiverem em casa. Sempre tem uma história legal para a gente contar. Muito obrigada. Se cuidem, se preservem, se puder fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool gel, que em breve tudo isso vai passar e a gente vai estar junto novamente. Agradeço, #gratidão, aos meus alunos, ex-alunos, aos possíveis alunos, tá? E boa leitura aí em casa, porque a gente sempre tem um bom livro e uma boa história para se contar. Um beijo grande e até a próxima!